Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula de Química. E o foco da aula de hoje é a isomeria espacial. Como anteriormente nós já havíamos falado, o que é isomeria? Trata-se do fenômeno relacionado à existência de duas ou mais substâncias com idêntica fórmula molecular, mas com propriedades físicas e químicas diferentes. Na isomeria existe a isomeria plana e espacial. Mas afinal de contas, o que é a isomeria espacial? Ocorre que os isômeros não podem ser diferenciados por sua fórmula estrutural plana, e sim por sua fórmula estrutural espacial, ou seja, a identificação, a diferenciação entre uma molécula e outra, ela é feita pela maneira com que os átomos vão estar dispostos no espaço. E a isomeria espacial, você tem um agrupamento de dois grandes grupos, ou você também pode entender que a isomeria espacial pode ser dividida em dois grandes grupos: a isomeria geométrica e a isomeria óptica. No caso da isomeria geométrica, também conhecido como cis-trans, o que acontece? Para que ocorra esse tipo de isomeria, é preciso que a molécula apresente em saturação ou ela seja cíclica para conferir uma certa rigidez na molécula, evitando com que os átomos fiquem rotacionando. Luciano, como é que funciona isso? Seguinte, pessoal. No primeiro exemplo aqui, pega esse carbono como foco da análise, tá bom? Você tem o hidrogênio em cima e o CH3 embaixo. Caso você rotacione só essa segunda parte da molécula, o CH3 ficou em cima e o H ficou embaixo, não é isso? Contudo, se você rotacionar novamente isso, você volta para a primeira molécula. Ou seja, não existe diferença nenhuma entre as moléculas, tá certo? Caso você tenha uma insaturação, de novo analisando a segunda parte da molécula aqui, você tem hidrogênio em cima e CH3 embaixo. Caso você tenha uma outra molécula, que você tem justamente o oposto, CH3 em cima e H embaixo, essa segunda molécula é diferente da primeira molécula. Por quê? Porque não é possível fazer essa rotação entre o que está embaixo para o que está em cima sem que você mude o que é a molécula em si. O que não acontece no primeiro exemplo. No primeiro exemplo, você pode rotacionar e ainda assim a molécula ela não vai modificar, ela não vai ser uma molécula diferente. Já no segundo exemplo, sim. Para que aconteça a inversão do que está em cima para o que está embaixo, a molécula tem que ser diferente. Você tem que criar uma outra molécula, tá bom? Aí sim, você tem isômeros, tá bom? Porque você tem substâncias diferentes. O mesmo acontece com moléculas fechadas, moléculas cíclicas. Você não consegue rotacionar ela sem que você crie uma molécula diferente, tá bom? Então, Luciano, deixa eu ver se eu entendi. Para que exista isomeria geométrica, eu preciso, além de ter a fórmula molecular igual, eu preciso ter uma certa rigidez na molécula, para que aí sim eu consiga ter isômeros diferentes entre si? Exatamente. O que acontece a respeito desse cis-trans? O seguinte, o que é um isômero trans? É o isômero que apresenta os átomos ligantes, com exceção do átomo de hidrogênio, tá bom? Em lados opostos ao plano imaginário de simetria da molécula. É o plano que corta a insaturação ao meio. O que é o isômero cis? É o isômero que apresenta os átomos ligantes, com exceção do hidrogênio, do mesmo lado do plano imaginário de simetria da molécula. Tá certo? Entendi nada, Luciano. É o seguinte. A sua insaturação, você vai pegar um plano imaginário e cortar ele ao meio, tá certo? Mas ao meio, quando eu digo, é separando uma ligação da outra e não cortando ele, pessoal, não cortando ele na vertical, separando metade de uma ligação com outra metade da ligação, tá bom? A divisão, a criação desse plano de simetria, você tem que cortar de modo que você tenha uma ligação inteira para o lado de cima e uma outra ligação inteira para o lado de baixo, tá certo? Essa divisão ela não pode ser de modo a cortar ao meio as ligações, tá? Então tá, beleza, Luciano, eu vou analisar isso, que vai ser o meu plano de simetria. Caso eu tenha os ligantes, com exceção do hidrogênio, de lados opostos desse plano de simetria, eu vou ter a molécula trans. E caso eu tenha esses ligantes, esses átomos do mesmo lado, eu vou ter ela cis, exatamente. Dá uma olhadinha aqui, ó. No caso, você vai estar analisando o cloro, plano de simetria, não é isso? Parte de cima, parte de baixo. Nesse caso, você tem um cloro do mesmo lado do plano de simetria, ou seja, essa molécula é cis. Caso você, ao passar o plano de simetria, você apresente esses átomos em lados opostos, você tem a molécula trans, tá certo?
Ah, Luciano, e no caso, se uma molécula for cíclica? Imagina que esse plano de simetria é exatamente... Imagina não, esse plano de simetria você vai analisar da mesma maneira. Só que uma coisa mais simples. Imagina que esse plano de simetria é como se fosse uma bolacha recheada. Você vai separar a parte de cima da parte de baixo. Você não vai pegar e quebrar a bolacha ao meio. Você vai separar a parte de cima da parte de baixo. Entendeu? Ficou mais fácil? Então, olha só. Imagina que você tem essa molécula cíclica, tá bom? Imagina que seja uma bolacha. Você separou a parte de cima da parte de baixo. Opa! Os ligantes em análise aqui, ó, tirando o hidrogênio, lógico, estão do mesmo lado do plano de simetria? Estão do mesmo lado da sua bolacha? Sim, estão. Então ele é cis. Caso estejam em lados diferentes, de lados opostos da sua bolacha, das faces da sua bolacha, ele vai ser trans. Tá bom? A respeito de uma isomeria chamada E e Z. Uma coisa extremamente importante. A nomenclatura cis-trans é diferente da nomenclatura EZ, pessoal. Tá bom? Cis-trans é quando você tem aqui, você vai ter em foco dois ligantes, tirando o hidrogênio, e você vai ver se ele está de lado oposto, de lados opostos ou mesmo lado do plano de simetria. E o que acontece quando você tem... Opa, pronto. Quando você tem a isomeria E e Z. Olha só. Caso se tenha mais de 3 tipos de ligantes diferentes ligados ao átomo que faz a insaturação, adota-se o sistema E e Z. Diferentemente do cis-trans, pessoal, você identificou que você tem só 2 tipos de átomo ligado no seu átomo que está fazendo insaturação? Caso você tenha 3 ou mais tipos de átomos diferentes entre si, você não vai analisar mais cis-trans, uma vez que cis-trans fala que algo igual está em lados opostos ou em lados iguais do eixo de simetria. Opa, os átomos de cloro são coisas iguais. Estão em lados iguais ou lados opostos do plano de simetria. Tá bom? Caso você tenha a análise de átomos diferentes, aí sim você vai fazer a análise E e Z. Inicialmente se deve identificar os ligantes nos respectivos átomos que fazem parte da insaturação, os que possuem o maior número de massa atômica, e as análises a serem feitas serão com tais ligantes. Opa, Luciano, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou analisar aqui os átomos ligados no átomo que está fazendo essa insaturação. Perfeito. Então, o foco da análise vai ser os ligantes que estão conectados ao átomo que faz a insaturação. Ótimo. Nesta análise, você vai identificar aquele que tiver a maior massa. E as análises feitas vão ser em cima dessas espécies de maior massa. Tá bom? Então, vamos lá. No caso do E, os ligantes de maior massa se encontram em lados opostos ao plano de simetria. Já os Zs, os ligantes de maior massa, se encontram do mesmo lado do eixo de simetria. Só isso. Ou seja, analisando aqui, na primeira parte da minha molécula, ou seja, os ligantes ligados ao carbono, já que o carbono é o que está fazendo a insaturação. Eu tenho o hidrogênio e o cloro. O hidrogênio tem massa atômica 1 e o cloro 17. Opa, então o foco da minha análise vai ser o cloro. Já na segunda parte, nós temos o CH3 e o bromo. O bromo tem massa 35 e o CH3 tem massa, no caso o carbono, tá bom? Tem massa, na verdade não é 6, é massa 12, tá? Tá errado aqui. Então o que eu tenho? Você tem justamente o foco vai ser o bromo que tem maior massa, tá certo? Ou seja, os ligantes de maior massa se encontram do mesmo lado do eixo de simetria? Se sim, ele vai ser conformidade Z, ele vai ter nomenclatura Z. Caso a mesma análise for feita, os átomos de maior massa estiverem em lados opostos ao eixo de simetria, você vai ter a isomeria E. Tá bom? Continuando, e a respeito de isomeria óptica, Luciano, o que acontece? Ocorre em moléculas que possuem fórmula molecular igual, mas fórmula estrutural assimétrica, ou seja, não existe uma igualdade, existe uma assimetria. Tais moléculas são chamadas de isômeros ópticos ou enantiômeros. A identificação de um enantiômero se dá pela presença de um carbono quiral. O que é isso? É um carbono que possui 4 ligantes diferentes entre si, geralmente representado por C asterisco. Luciano, explica de novo. É o seguinte. Pressuposto para ter... Qual é o pressuposto para você ter e você identificar uma isomeria óptica? Se uma molécula apresenta isomeria óptica, ela obrigatoriamente tem que ter um carbono quiral. Ou seja, um carbono que possui 4 grupamentos diferentes entre si. Ah, Luciano, mas aqui no caso eu tenho o carbono ligado ao meu carbono central aqui e o outro carbono ligado ao carbono central. Eles são iguais. Calma, não é assim não.
você vai analisar o conjunto total do que está ligado no seu carbono de análise. Opa, o que está ligado para cima do carbono? CH3. E à direita? Isso tudo aqui. Então, CH3 é diferente disso tudo aqui, tá bom? Então, nesse caso, você tem um carbono quiral. E sendo assim, você tem um isômero opticamente ativo. O que acontece? Ele só desvia os isômeros opticamente ativos. As propriedades físicas e químicas dos enantiômeros são praticamente idênticas, diferem somente pelo desvio da luz polarizada. O que é luz polarizada? Feixe de luz no qual todos os raios vibram paralelamente em um mesmo plano. Tá? Luz polarizada é aquela onde o feixe de luz vai tudo em um mesmo plano. Então, isômeros opticamente ativos só desviam a luz polarizada. Aí eles recebem o nome de destrógeno ou levógeno. O que é o destrógeno? Também recebe o nome de D ou sinal mais. São isômeros opticamente ativos que desviam a luz polarizada para a direita. Direita, destrógeno. Levógenos, também conhecidos representados por L ou sinal negativo, são isômeros opticamente ativos que desviam a luz polarizada para a esquerda. Lembra do inglês? Esquerda, left, levógeno, tá bom? Ah, Luciane, a respeito de mistura racêmica, que raio de trem que é isso? Mistura racêmica é o seguinte, caso você tenha uma mistura equimolar, ou seja, 50% de isômeros que desviam a luz polarizada para a esquerda e 50% de isômeros que desviam a luz polarizada para a direita, no final das contas o desvio da luz vai ser nulo, tá? Então, neste caso, onde você tem uma mistura equimolar, ou seja, 50% de estrógeno, 50% levógeno, você tem uma mistura racêmica, tá bom? Aqui no caso eu apresento para vocês moléculas que são isômeros entre si. Primeiro de tudo, identifica se tem carbono quiral. O que é carbono quiral? É aquele átomo de carbono que possui quatro ligantes diferentes entre si conectados no carbono. Hidrogênio, OH, CH3 e CO2H. CHO2 quer dizer, tá bom? Então, os ligantes são diferentes entre si. Isso aqui repete. O que acontece é o seguinte, pessoal. Os isômeros, o que difere entre eles é só a posição que você coloca os átomos, os ligantes. É como se você estivesse vendo uma imagem especular, uma imagem no espelho. A imagem que você vê no espelho não é exatamente igual à que à que ela está refletindo. Ela é justamente invertida. Como assim, Luciano? Se por acaso você pegar essa imagem e colocar em cima, do mesmo jeito que ela está aqui, e arrastar ela em cima, você vai ver o quê? Que uma não se sobrepõe à outra. Tá bom? Ou seja, a hidroxila vai estar do lado esquerdo, enquanto que nesse ponto aqui a hidroxila vai estar do lado direito. E o mesmo caso, o C dupla O está do lado direito, no canto superior direito. Já no caso já nesta molécula aqui em análise, ela está no canto superior direito. Ou seja, são moléculas que possuem a mesma conformação, tudo igual. Só que elas não conseguem se sobrepor em umas às outras. É como se fosse a imagem do seu espelho mesmo, tá? Ah, Luciano, como é que eu faço o cálculo de quantos isômeros opticamente ativos serão formados? Facinho. Você vai analisar, você vai usar a fórmula 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos quirais que você tem na sua molécula. Então, a partir dessa fórmulazinha, você consegue identificar quantos carbonos quirais serão produzidos. Nesse caso aqui, você tem o quê? Você tem um carbono quiral só, não é isso? Opa, então analisando esta molécula, quantos isômeros opticamente ativos eu terei? 2 elevado a 1, uma vez que você tem só um carbono quiral. Vai ter o quê? O resultado 2, ou seja, você tem 2 isômeros opticamente ativos. Tá bom? Então, isômero opticamente ativo é aquele que possui propriedades físicas e químicas exatamente iguais entre si. Contudo, desviam a luz polarizada para lugares diferentes, um para a esquerda e o outro para a direita. Caso ele desvie a luz polarizada para a direita, recebe o nome de destrógeno, representação D maiúsculo ou sinal positivo, e caso desvie para a esquerda, levógeno, representação L ou sinal matemático negativo. Tá bom? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Até a próxima.